O Eric, eu conheço desde quando nasceu, né? Eu tenho uma amizade com o pai dele, com o Marcos, antes da filha mais velha, da irmã mais velha dele nascer, inclusive. E uma vez nós fomos para Daytona e o Marquinhos, o Eric tava, a Rose estava grávida, né? E aí o Marquinhos pegou uma plaquinha no Busch Garden ali, com o nome de Eric. Ele pegou a plaquinha e falou assim, ó, eu fiz o filho, você vai fazer o piloto. E eu vou correr atrás do dinheiro e você vai fazer o resto. E a gente tem realmente uma afinidade muito grande. Como com uma diferença grande de idade que nós temos, né? E a gente tem afinidade para tudo. Para poder dar risada, para poder treinar, para fazer preparo físico, para orientar tecnicamente, para dar dura, para puxar a orelha na hora que precisa. E eu acho que todo esse trabalho, né, que foi sendo desenvolvido, foi sendo feito, ele foi muito bem pensado, o passo a passo disso. Por quê? Porque o Eric, ele no Brasil, ele só correu de minimoto, né? Que nem era Não era um não é uma coisa campeonato. que existe, não era um campeonato, eram É o que eu alguns falei, pais, né, que gostavam, 10 né, pais brincando de levar o filho para andar de de moto. levar o filho para andar de moto. E, e ele levou aquilo como uma brincadeira séria. Começou a partir dele isso. E, e quando realmente eu vi que ele tinha aptidão para isso, o Marcos sempre me perguntava, mas você acha que tem, você acha que leva jeito, você acha que consegue? O Marquinhos é o seguinte, ele gosta muito, é sabido que ele gosta, mas temos que dar o passo certo. Tem que entender que hoje ele está no vai da valsa. É como um brinquedo para ele, é uma diversão para ele. Ele gosta de se divertir, ele é uma criança. A moto é um brinquedo para ele. Ele vai crescer. Temos que acompanhar essa evolução dele. Se isso continua sendo um brinquedo, né? Ou Vai virar se, esporte e se profissão. para virar esporte, porque na verdade a gente tem que. É o tipo, qualquer esporte que você vai fazer, você tem que se divertir com aquilo que você vai fazer. Eu pelo menos penso assim. Sim. Né? Você tem que fazer uma coisa. Você tem que curtir aquilo. Aquilo não pode ser um problema, um fardo para você. É E positivo. o pai dele, né, a cada passo, né, falou, hoje o funil tá assim, grande, o gargalo é grande. A partir do momento que ele vai evoluindo, que ele vai adquirindo experiência e que vai competindo mais, o gargalo ele vai se estreitando, né? O funil ele vai diminuindo até a hora que vai ficar aquele. Campeão mundial tem uns. Só passa um naquele buraquinho ali. Só vai passar um, né? Então, você tem que se preparar, tem que trabalhar financeiramente, psicologicamente para uma hora ele chegar para você, ó, não é isso que eu quero. Ele pode estar chega na hora da adolescência dele ali, ele vai ver que ele não é isso que ele quer, ele não quer correr de moto, ele quer andar de skate, ele quer sair com as meninas, ele quer ir para balada, ele quer ir para festinha, se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. E não é você que vai conseguir obrigar ele a fazer. Né? Porque se ele fizer a coisa obrigada, aí você está pondo seu filho no risco. Mas é um trabalho árduo, né? Que é aquilo que eu digo, né? Tem que ter determinação, não só o piloto. Né? Todo mundo. Todo mundo que está ali tem que. Porque, quer queira ou quer não, tudo que nós estivermos fazendo por fora também é um exemplo para ele. Ele tem que entender, ele entende o sacrifício que todo mundo faz para manter ele ali. E que agora, né, chegou um momento que ele teve que entender a importância assim. O meu trabalho, basicamente, não é só aquilo que eu disse. Eu não ensino ninguém a fazer as coisas. Eu não ensino ele a fazer nada. Né? Eu ensino ele a desenvolver a maneira dele fazer as coisas à maneira dele. Minha obrigação, quer dizer, minha obrigação, né, eu faço o que quero, e a minha função, na verdade, dentro disso tudo, é auxiliá-lo tecnicamente, no conhecimento que eu tenho, e estou sempre aprendendo também, porque as coisas evoluem, é isso que eu digo. A humildade faz com que a gente se mantenha aberto a aprender, não é só porque eu tenho 53 anos de idade que eu sei tudo, muito pelo contrário. Acho que todo dia eu aprendo uma coisa nova.
E é isso que eu estou tentando passar para ele, né? Que agora ele está deu esse outro passo importante, como você mesmo disse. Ele tem que continuar, né, com a mesma humildade e a cabeça aberta para absorver tudo isso, tirar sempre proveito de tudo isso. Errar, ele vai cometer os erros dele também, como todo mundo comete, mas ele não pode se punir pelos erros. Ele é muito severo com ele mesmo, o Eric. E ele é muito valente. Ele é valente. No ano passado ele caiu muito por valentia. E ele é um cara de sorte. Ele é forte, é um cara de sorte, porque ele machucou pouco, perto da quantidade de tombo que ele já tomou. E o que ele teve que estar preparado, que até um certo ponto ele teve uma carreira sempre vitoriosa, né? Sempre teve acostumado ao pódio. Eu falei, ó, você vai dar um passo. Quando ele basicamente entrou no Campeonato Espanhol de 125 GP mesmo, eu disse para ele que, falou, ó, você está acostumado com isso, com vitória, com pódio, com champanhe, com todo mundo ficar, né, te colocando numa posição, você pode viver um jejum de vitória por longos anos, muitos anos. Você pode, ele deu o Randy Mamola como exemplo. O Mamola não é o Mamola, todo mundo conhece. Quantas vezes o Mamola foi campeão do mundo? Nunca foi campeão do mundo. Mas ele é o Randy Mamola. Você vai dizer que ele não tinha condições de ser campeão do mundo? É lógico que tinha. Foi 5 vezes vice-campeão do mundo, né? E o cara nunca foi campeão do mundo. Ele não tem valor? Não, lógico que todo mundo. Então é isso. Isso você tem que entender. Você pode viver sabe, você tem que estar. A minha função, na verdade, dentro do próprio exemplo que eu posso dar para ele, é a coisa assim, de sempre a cabeça erguida. Sabe? Humilde, mas com a cabeça erguida. Porque você não caiu porque você quer cair. Você não ganhou uma corrida porque você não quer ganhar a corrida. E o brasileiro, ele é cruel. Ele é cruel. Entendeu? Ele é muito cruel. Ele acha que o Brasil tem a obrigação de vencer. Sempre. O que tem que fazer as pessoas entenderem, todo mundo aqui, e que é uma realidade, é que é resultado. Infelizmente, quanto mais resultado, né, você vem com menos dinheiro. Mas se você também tiver esse lado que muita gente não tem lá fora, que é o que todo mundo elogia dele, é a postura dele, é a educação dele em falar com as pessoas, a forma com que ele se comporta, ele vai num restaurante ou que vai conversar com alguém. Então isso vai cativando, porque ele vai começando a lidar mais com as pessoas vão conhecendo mais. Ah, ele estava confinadinho ali no Aspar, né? Foi a primeira temporada inteira. Agora ele foi para uma outra equipe, né? A equipe que foi campeã do mundo. Então isso também já viram nele. Então a coisa, essa qualidade dela vai se espalhar, ela vai contagiar, com mais pessoas, né? Aquilo vai fluir, né? Vai levar essa condição dele para outras pessoas. E isso vai fazer com que fortaleça a manutenção dele no Campeonato do Mundo, porque o trabalho mais difícil agora é manter ele lá por no mínimo uns 4 anos. Porque o resultado não vem do dia para noite. Não vem do dia para noite. Começa a vir do 3º para o 4º ano. De mundial inteiro. Ou na mesma categoria, ou mudando de categoria ou não. Pode ver o histórico de todo mundo. O Marques, quanto tempo levou no Mundial? Por mais que o Eric tenha corrido na Europa mais tempo e tal, não é a mesma coisa que você viver na Europa, porque você imagina que mesmo eles que correm o Campeonato do Mundo lá, ele vai lá para a República Tcheca, corre, passa 3, 4 dias lá, 5 dias, sei lá, né? Corre, em 2 horas, praticamente ele está na casa dele, 2 horas e meia, né? Não tem nada, tá do lado do pai, da mãe, do irmão, do cachorro, do papagaio e periquito.
ele vai para a Espanha e a família dele, ele vai para um lugar que ele vai ficar sozinho, mora sozinho, não vai pro lado da família, ele sofre a saudade da família, então tudo isso faz parte do esforço, do sacrifício. Isso ninguém vê. Quem está aqui no Brasil não vê, porque você tem que ser mais, né? tem que ser mais, né? A gente acorda na nossa casa, hoje é dia de mundial, vai ligar a televisão, vou torcer pro Eric, aí o Eric tá lá em 20º, não dá nada. Pô, o que esse cara tá fazendo? Olha o que esse cara tá fazendo. Entendeu? Aí ele desliga a televisão, ele vai lá tomar o banho dele, vai lá no restaurante, vai tudo, o cara tá lá. Entendeu? Se esforçando lá, sacrifício para fazer o negócio. Então eu acredito nele, como eu acredito no piloto, no talento do piloto brasileiro. Se todos tiverem realmente essa determinação, essa maneira de pensar, eu acho que todo mundo tem um caminho, tem um espaço para trilhar. Eu confio nele, eu gosto dele, eu gosto da relação que a gente tem, uma relação muito confiável. Eu procuro dar sempre exemplos para ele. Estou sempre brincando, a gente está sempre brincando, mas sempre na brincadeira, sabe, procurar demonstrar alguma coisa. Aí, pô, hoje ele já vai com 17 para 18 anos, né? A gente vai pedalar. Antes ele não aguentava comigo, eu estava muito treinado e aí eu, sabe, buscava, sabe, para ele se empenhar e fazer tudo. Agora ele está treinando já com mais afinco, com algumas outras coisas. Eu também dei uma diminuída e ele deixou de ser um menino, né? A criança que você fazia, entendeu? desfazia. Ele agora, né? Agora tem que se empenhar, né? Então ele vai mais forte, mas aí ele olha para trás, eu tô colado, sabe? Eu vou junto. Eu tô, sabe? Mas eu vou, né? Mas aí ele, sabe, para dar o exemplo, a gente não pode desistir de nada, sabe? Assim, você pode estar aí morrendo, se arrastando, você vai ter que dar um jeito e resolver a situação, né? É o exemplo que a gente tem que ter em pista, né? Às vezes você tá lá numa briga ferrenha, você não consegue pôr por dentro, por fora, por trás, por trás, você tem que esperar. E ele tem esse ímpeto. O Eric é valente. Agora, esse ano já começou a demonstrar, mesmo nos testes lá que a gente acompanhou tudo, pré-temporada, ele já está mais raciocinando, pensando mais, sabe, agindo de maneira diferente, e que é parte do amadurecimento. A moto, ele estava com a moto 2013, né? Não estava com a moto 2014. E no primeiro dia quebrou o câmbio. E os caras perderam muito tempo, não a equipe, a KTM, para devolver o câmbio montado. Aí quando montou o câmbio, a moto, eu estava dentro da pista, ele quando reduzia, a moto soltava muito rápido a embreagem, soltava o sistema o antiblocante, ele deixava a moto ia tranqueando, né? E aí ele reclamando que não conseguia acertar, não sei, aí os caras desmontaram de novo, estavam vendo o câmbio, aí eu chamei o Eric e falei assim, Eric, pergunta pra ele se não é a embreagem. Que eu passei e vi os discos muito escuros, porque ele fica escuro mesmo, né? Mas pra mim tava um pouco acima do normal, né? Aí ele conversou com os caras lá, tal. Aí no dia seguinte chegou lá, quer dizer, o primeiro dia ele não treinou. Se você for ver, ele mandou. Por quê? Porque ele demorou uma eternidade o câmbio para chegar e depois tinha o problema da embreagem, ele não consegue andar, né? Aí no dia seguinte chegamos lá, perguntamos o que é. Trocou toda a embreagem. E ia dar para ele dar 3 voltas só. Só que a primeira volta ele saiu, aqueceu na segunda, ele vinha para baixo, para casa dos 46. Junto, mesmo tempo lá dos 10 primeiros ali. Mas ele deu uma escapada na entrada da reta lá, foi para a zebra e depois deu uma errada na entrada da reta. E o cara atrapalhou. Mas mesmo assim ele virou 1 segundo, 1.1. E ele deu uma melhoradinha na posição dele. Mas ele não estava preocupado com isso. Na verdade, quando ele saiu com o pneu novo que acertou toda a geometria, ele falou, eu nem me preocupei com o tempo, porque eu sabia que eu ia virar uns 46,8. Eu saio daqui satisfeito porque eu consegui acertar. A gente conseguiu acertar a moto. Agora vai ser 2014. E vão andar em Jerez.
Você vai ver. E é bom que não, que, não, que não fique mostrando muito as garras. Né? Eu falei para ele, não se preocupe, o importante é não cair, nem não tomar nenhum tomo, que ele realmente não caiu nenhuma vez, né, nos testes, e, e ganhar confiança. Ele está bem confiante, está assim, da forma, da forma correta, sabe, de iniciar o campeonato do mundo. Porque, assim, você fala, por que vocês não fizeram isso antes? Né? Não, porque o trabalho ele tem que ir crescente, né? Você tem que ir vivendo a situação para ver o que você precisa fazer. Né? Praticamente ele estreou no Mundial ano passado, né? Fez uma temporada inteira numa equipe decente. Né? Ele ingressou na Moto 2 porque não tinha vaga na Moto 3. E nem era para ter ingressado aquele ano no Mundial, o trabalho era outro. Né? Então aconteceram algumas coisas que levaram ele para o Mundial já, que não era para ter acontecido. Mas foi a primeira participação dele inteira no Campeonato do Mundo. A partir de tudo que aconteceu durante o ano, nós temos que peneirar e ver qual é a prioridade. E nós trabalhamos. Quando terminou a temporada, de lá para cá, foi isso que foi trabalhado. Entendeu? Psicológico, parte psicológica, força mental, mais força física. Força assim não é forte. Sim. É forte assim, ele tem que ser resistente, tem que ser esguio, tem que ser móvel, né? Tem que ter mobilidade. E a mais importante é a tranquilidade quando você enfrenta uma situação, quando estiver trabalhando, ajustando a moto, quando a moto não estiver de acordo com você, é ter a tranquilidade de respirar e procurar realmente aonde está o problema. Não adianta se atirar que não vai resolver, você vai cair. Aconteceu isso esse ano todo com as Aspar. A moto não estava na sua mão, não estava em condição e você tinha que fazer. Eu acho que a gente conseguiu fazer ele entender realmente o que ele está vivendo. Porque tem aquela coisa, você passa pela adolescência, né? Você tem que escolher o que você vai fazer da sua vida. E isso, eu tenho certeza que mexeu com a cabeça dele. Né? Ou ficar longe da família, do que vai viver aqui, do sacrifício que tem que fazer para viver lá fora. Então, ele quer e vai fazer. Eu acho que melhor começar o Mundial primeiro pra gente. Depois analisar.